Boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, se você estiver vendo essa live gravada. Estamos aqui dando início à nossa quinta sessão de terapia desse projeto que eu denominei A Jornada, a sua terapia de choque semanal. Então seja muito bem-vindo, o pessoal já está chegando aqui, olha só que bacana, sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário, né? A jornada, deixa eu escrever aqui, ó, a jornada, eita, 2 pontinhos, a sua terapia de choque, fixar comentários. Beleza, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Quem é que tá chegando aqui? Ieda, Fabrício, Paula, Marta. Nossa, Marta me segue desde o comecinho, né, Marta? Quando tinha pouquinhos seguidores, né? Coisa de acho que é desde o tempo do outro Instagram, né? Do Conviver com Adolescentes, né? Quem mais está chegando? Bruno. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo. Aí a Marta, é isso mesmo, né, Marta? Desde o Conviver com Adolescentes. Então, pessoal, só lembrando, né? Esse projeto é um projeto que visa trabalhar com vocês conceitos que são trazidos para dentro de um setting terapêutico. Quem nunca teve oportunidade de passar por uma boa psicoterapia, por uma boa filosofia clínica, assim que tiver, faça. Vale muito a pena. Eu acho que eu falei aqui na nossa primeira sessão, há muitos anos atrás, quando eu estava em formação, eu já era doutor em comportamento humano, já tinha uma certa expertise, já tinha lido milhares de livros, e eu fiz a minha formação em filosofia clínica, demorou 3 anos, e para se certificar era necessário passar pelo processo terapêutico. Mas naquele momento eu acreditava não ter nada para trabalhar, naquele momento eu acreditava que não era necessário, e de fato muitas vezes não é necessário, né? Nem em todos os contextos, nem em todos os momentos, nem em todas as circunstâncias a gente precisa passar por processos terapêuticos, mas em alguns momentos, principalmente de dúvida, de crise, pode ser muito bom, muito bom. E eu não estava em dúvida, eu não estava em crise, eu não estava em absolutamente nada, eu estava vivendo super bem, mas foi muito impactante. No bom sentido, muito impactante. Eu lembro que eu descobri coisas de mim, eu descobri coisas da minha estrutura de pensamento, para usar um termo da filosofia clínica, que me é útil até hoje. Até hoje eu lembro da minha professora, minha filósofa clínica chamada Mônica Ayub, e até hoje eu lembro assim, de coisas que ela falou e que eu levo para mim até hoje, que me ajuda muito, sobremaneira, a me perceber como ser humano, a entender como é que eu cheguei a ser quem eu sou. Bom, na nossa primeira live, na nossa primeira sessão, eu fiz uma introdução sobre os benefícios da psicoterapia. Aí na segunda a gente falou muito sobre comunicação, grande problema na vida de praticamente todos nós. É a partir de ruídos da comunicação que a gente vai criando uma série de problemas na vida. É através da linguagem e através da comunicação que se estabelece, por exemplo, uma terapia, que se estabelece um processo de aprendizado entre mestre e discípulo, que se estabelece a troca de afeto e de carinho, de amantes, né? Somos seres linguísticos, então falamos um pouquinho da poética, falamos um pouquinho da retórica, falamos um pouquinho da dialética e falamos um pouquinho também da lógica e da analítica. Quem perdeu essas sessões, elas estão gravadas, elas estão aqui no feed, é só você dar uma olhadinha e seguir, porque eu tô, na realidade, seguindo aí uma forma didática de apresentar para vocês esses conceitos. Daí na terceira e na quarta sessão a gente falou sobre estrutura de pensamento. Afinal de contas, o que é um pensamento? Todos nós pensamos o dia inteiro, todos nós acordamos já pensando. A gente pensa dormindo, são os sonhos, né?
Os sonhos nada mais são do que movimentos da nossa mente, mesmo que estejamos inconscientes naquele momento. E o pensamento, ele é todo constituído de pequenos fragmentos, né? Eu perguntei para vocês, né? Quais são os fragmentos que compõem um pensamento? Esses fragmentos que compõem o pensamento são fragmentos que são interpretados, estudados, analisados num processo, por exemplo, de filosofia clínica. No último encontro, a gente falou de alguns fragmentos do pensamento. Por exemplo, como é que eu vejo o mundo? Como é que o mundo parece para mim? Isso é um fragmento do meu pensar, do teu pensar, né? O que eu acho de mim mesmo é outro fragmento. Se eu sou um indivíduo mais abstrato ou se eu sou um indivíduo mais sensorial, mais corpo, se eu falo mais coisas complexas ou se eu falo mais coisas da sensorialidade, né, do cheiro, do tato, do gosto, as minhas emoções, que muitas vezes são verbalizadas, como é que essas emoções elas estão alocadas na estrutura do meu pensar, meus prejuízos e meus preconceitos. Aliás, gravei um videozinho outro dia, tá aqui no feed também, que fala sobre o benefício de termos determinados preconceitos. Todos nós temos prejuízos, preconceitos, né? Alguns são bons, outros são ruins. Falamos sobre termos agendados no intelecto, frases muitas vezes pegajosas que podem nos enaltecer, que podem nos diminuir e que muitas vezes a gente nem percebe que as tem, né? Termos agendados no intelecto. Se eu costumo generalizar muito as coisas, quando na realidade não deveria, né? Se eu uso termos esquisitos, né, equívocos e que dificulta muito as pessoas compreender aquilo que eu estou falando. Falamos dos tipos de discurso que existem, né, em cada um de nós. Muitos de nós apresentamos um discurso que é contínuo, que é completo, que sai de um lugar, né, dá a volta e depois a gente dá uma amarração, ou seja, você se encanta com o discurso da pessoa, você entende tudo, né? Tem gente que tem um discurso completamente incompleto, né? E hoje eu queria dar uma continuidade com vocês, né, e ir provocando vocês, inclusive aqui na live, a respeito de outros tópicos que aparecem em vocês, e talvez vocês nem saibam, que talvez não apareça em vocês, e vocês também nem percebam que não aparece, né? E o próximo tópico é um tópico chamado busca. Busca, né? O que é a busca? O próprio nome diz, né? É algo que nós estamos querendo encontrar, é algo que nós estamos querendo obter, é algo que nós estamos querendo encontrar para satisfazer uma necessidade qualquer. O que você busca? Você busca sucesso? Você busca reconhecimento? Você busca resultados na tua vida? Você busca honrar a tua palavra? Você busca deixar uma marca na cultura humana? Você busca honrar a Deus? Você busca ser um bom pai? Você sabe que tem pessoas que têm buscas verdadeiras, mas essas buscas não movem as pessoas. Nem toda busca vai nos mover. E às vezes a gente é muito duro com algumas pessoas que a gente conhece e que falam, por exemplo, meu sonho era fazer direito e eu não fiz, né? E daí muitas vezes num bate-papo maledicente a gente fala, esse cara só fala, né? Quem quer vai lá e faz. Não é bem assim. Se o nosso pensamento ele é composto de vários pequenos fragmentos, esses fragmentos que compõem o nosso pensamento, que compõem a nossa alma, nem sempre estão convivendo harmoniosamente. Às vezes, esses fragmentos, eles estão em conflitos. Quantas vezes, por exemplo, nós podemos abdicar de uma busca para nós em prol da satisfação de uma necessidade de outra pessoa, de um familiar, da mãe, né, de um colega. Eu conheço muitas pessoas, eu mesmo já agi assim,
em alguns momentos da minha vida, né? E às vezes o time passa e você acaba não conseguindo buscar os teus troféus simbólicos, você acaba não conseguindo satisfazer a tua necessidade, né? Entrar em contato com aquilo que lhe era caro há um tempo atrás e que pode continuar sendo caro. Quais são as tuas buscas hoje? Olha só, eu não queria que fosse uma pergunta retórica, eu queria ver vocês respondendo aqui, né? O que cada um de vocês está buscando hoje? É claro, muitos de nós podemos ter inúmeras buscas. Pensa na maior. Qual é a maior busca da tua vida hoje? E as buscas também, muitas vezes, elas têm relação com o nosso processo de maturidade. Quanto mais maduros nós somos, mais sofisticada é a busca, né? Mais elaborada é a busca. Às vezes mais sutil é a busca, né? Então coloca aí, né? Estou buscando ser constante e pontual. Olha a Anne dizendo. A eternidade, olha só que lindo. Elianara, busco a eternidade. A eternidade que está fora do tempo, né? Deus é eterno exatamente por não ser temporal, né? Buscando um caminho, ando perdida. Muita gente, viu, Aline? Muita gente está buscando um caminho, muita gente está se sentindo perdida, e isso, na realidade, é fruto do que a gente está vivendo hoje como herança de filosofias meio nihilistas, de filosofias que fizeram de tudo para implodir as bases da nossa civilização, para implodir determinados valores que eram perenes, né, que eram tradicionais, né, determinados caminhos que já foram testados no tempo lá atrás, né, e que muitas vezes têm sido motivo de chacota da mídia. Na medida que a mídia vai trocando valores sem pensar nas consequências dessa troca, muitas vezes a gente pode incorrer, né, nesse niilismo, nesse senso de caramba, qual é o sentido da vida, né? Olha a Lane falando, eu busco paciência e calma no diálogo, né? Paciência e calma no diálogo você só vai conseguir com quem também tiver paciência e calma no diálogo, né? Não adianta a gente fazer um curso, por exemplo, de comunicação não violenta, que tem até umas ferramentas interessantes, é uma técnica interessante, mas o meu amigo Fábio Blanco, grande professor de filosofia, ele fala, olha, se o teu interlocutor também não estiver disposto, né, a ter paciência e calma no diálogo, a tua paciência e a tua calma no diálogo não vai servir para nada. Por isso que a gente precisa aí, infelizmente, é uma verdade, né, ir trocando de amigos no decorrer da nossa vida, né, não desmerecendo aqueles que foram, mas às vezes a gente fala, puxa vida, né, eu fui e ele ficou, não em termos de dignidade, todos nós somos dignos, mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente invariavelmente vai se sentir mais só, né, porque a gente vai ascendendo nos processos maturacionais e é uma pirâmide, né? Quanto mais você amadurece, menos pessoas vão estar do teu lado, né? E a maioria das pessoas que acaba não amadurecendo tendem a olhar para nós como se fôssemos, por exemplo, soberbos, arrogantes. É algo muito natural de acontecer. Mesmo que você não seja soberbo, mesmo que você não seja arrogante, mas os teus interesses, pelo fato de serem interesses um pouco mais abrangentes, um pouco mais sutilizados, um pouco mais transcendentes muitas vezes, faz com que as pessoas que ainda não atingiram esse patamar de amadurecimento tendam a achar que você é um indivíduo soberbo e arrogante. Temos que aprender a viver, né, cada vez mais sozinhos na medida que a gente vai amadurecendo. Né? Olha o Otávio falando, eu busco a construção da minha família. Que busca linda, né? Cada vez mais raro, né? Porque as pessoas estão constituindo família, adotando um labradorzinho, muitas vezes, né? Outro dia uma menina me perguntou, essa pergunta é muito recorrente aqui no meu Instagram, né? Tô com medo de colocar filho no mundo, né? Esse mundo tão louco, né? Eu falei, você acha que é mais louco ou menos louco do que Roma antiga, no tempo dos Césares? Você acha que é um mundo mais difícil ou menos difícil
do que a Ucrânia e a Polônia nos anos 40? Né? Você acha que é mais difícil ou mais fácil do que morar num vilarejo no período feudal, na Idade Média? Né? Então, assim, é tudo muito relativo. Né? Na realidade, no fim das contas, em termos de facilidade, perdão, facilidade para se ter um filho hoje, né? Em termos de ciência, em termos de tecnologia, em termos de saúde, né? A facilidade é incomensuravelmente maior. Né? É muito mais fácil mantermos filhos vivos hoje em dia, mas talvez seja mais difícil mantê-los sãos, porque as influências, elas são múltiplas e variadas e advindas da mídia, né? Essa mídia ensandecida, né? Que se nós não desligarmos, nós vamos acabar nos estressando com a sobrecarga de informações. Porque toda essa miséria que a gente está vendo no mundo, ela sempre existiu. Né? O mundo, ele contempla misérias, tristezas, mas ele contempla também alegrias, ele contempla coisas muito bacanas. Né? Mas, a partir do momento que você tem acesso ao Instagram, ao Facebook, né, ao YouTube, você tem acesso às misérias em tempo integral. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, se a gente não conseguir, né, separar um pouquinho, purgar, né, se blindar um pouco dessa quantidade enorme de informações, muito provavelmente a gente começa a alimentar esse tipo de paranoia. Estou me sentindo perdido, a vida não faz sentido, não sei se eu quero constituir uma família e ter um filho porque o mundo está muito louco. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Né? Tem muita gente boa por aí, tem muita gente entregando coisas significativas para o mundo. Eu acho que vale a pena a gente escolher quem que a gente quer seguir. Mas vamos seguir, né, nessa sessão de terapia, né, na jornada, sua terapia de choque semanal. Do que é feito um pensamento? Um pensamento é feito de buscas? Sim, um pensamento também é feito de buscas, mas um pensamento também pode ter alguns retalhos de paixões dominantes. Paixões dominantes. Paixão dominante é o tópico número 12 da estrutura de pensamento na filosofia clínica. Né? O filósofo clínico, ao ouvir o relato, o discurso biográfico do seu partilhante na terapia, ele fica atento aos relatos que podem, né, ocorrer de forma constante e com muita alegria sobre algo que pode ser de fato uma paixão que toma conta da pessoa. Né? Eu tenho várias paixões dominantes. Uma paixão dominante, para ser identificada enquanto tal, na personalidade, na estrutura de pensamento de uma pessoa, ela não deve ser simplesmente relatada. Eu não vou chegar para vocês aqui na primeira sessão e falar: eu sou apaixonado por surf. E depois, nas próximas 30 sessões, eu simplesmente não falo mais sobre isso. Uma paixão dominante, ela é identificada quando o filósofo clínico, ou mesmo vocês, conversando com o filho, conversando com a vizinha, conversando com o colega de trabalho, percebe que recorrentemente o olho dele brilha quando ele fala de alguma coisa, por exemplo, de teatro, de leitura, né? De uma professora, de um tema como filosofia, como ciência, como religião. Né? E é muito importante para nós, pais, por exemplo, estimularmos o desenvolvimento de uma paixão dominante na estrutura de pensamento dos nossos filhos, por exemplo, porque todo filho que tem uma paixão dominante, ele tem uma blindagem um pouco maior que vai protegê-lo das coisas ruins do mundo. Meu filho, por exemplo, não é segredo para ninguém, ele é completamente apaixonado por surf. Né? O surf está blindando ele de drogas, de interesses que não são lá muito auspiciosos, está concedendo saúde para ele, né? Está estimulando meu filho a estudar outras coisas que não são surf, mas que têm relação com o surf, como por exemplo o inglês, se ele quiser seguir a carreira de surfista profissional, né? Como por exemplo a geografia, né? Que faz com que ele estude, né, as localidades que ele vai viajar, né, e que ele quer entender a cultura de um determinado país, da Indonésia, do Havaí, da Costa Rica,
né? Professor Olavo de Carvalho falava isso logo nas primeiras aulas do seu curso online de filosofia. Ele é um franco defensor de que a educação dos jovens ela deveria partir das paixões dominantes, dos interesses que são mais profundos. Então vamos lá, para a gente participar mais um pouquinho. Quais são as vossas paixões dominantes? Eu divido com vocês algumas, né, que perfazem a minha estrutura de pensamento, que estão na trama dos meus pensares, né? Eu sou completamente apaixonado por surf, né? Eu sou surfista até hoje e me emociono e tendo a sonhar com surf e fico encantado ao ver minha esposa, meu filho surfando, mas eu sou apaixonado por isso aqui, ó. A minha biblioteca, o meu cantinho, o conhecimento, a filosofia, a busca da verdade, isso é uma paixão, é uma coisa que me move violentamente. Minha família é algo que também eu posso colocar como paixão dominante, né? E olha só que interessante, quem não tem uma paixão dominante, provavelmente não vai conseguir desenvolver em si a segunda das virtudes éticas cardeais, que é a fortaleza e a coragem. Porque a fortaleza e a coragem, para se manifestar, elas precisam estar direcionadas para algo que seja para você uma paixão. Como, por exemplo, algo que você acredita ser justo, algo que você acredita ser valoroso, algo que você acredita que esteja mais próximo do bem, da bondade, né, do bonum, da verdade. Olha só a Savinha falando aqui, Savinha Santos, verdade, né? Paixão dominante, né? Deixa eu ver quem mais colocou aqui. Sabedoria para orientar meu filho, né? Isso eu acho que é uma busca, né? Não é a paixão dominante. Doutor, tenho parentes extremamente tóxicos. Depois de um afastamento, tenho encontrado equilíbrio e paz. Busco cada vez mais entendimento e discernimento. Às vezes a gente precisa se afastar. Se afastar não significa querer mal, né? Se afastar não significa desejar o mal. Se afastar significa preservar, né? Preservar a tua integridade, preservar o teu equilíbrio emocional, preservar a tua psique, preservar a tua estrutura de pensamento, até para que você, uma vez preservado, possa colaborar mais com o mundo, inclusive com esses mesmos parentes. A gente não precisa ficar sempre pertinho para cuidar, a gente pode cuidar, né, um pouco mais distante, né? Mídia ensandecida, conseguindo equilíbrio, cortejando insanidade, anos 80 na veia, constância e estudo. Olha, o pessoal aqui está falando das buscas, né? É que não está girando aqui o meu agora sim, olha só, agora começou a girar de novo os comentários, tá? Então, paixão dominante é um tópico que pode ou não, né, fazer parte da tua estrutura de pensamento, tá? Uma outra coisa que é muitíssimo interessante, muito interessante, olha só que bacana, né? O nosso pensamento também ele tem uma certa espacialidade, né? Uma certa espacialidade. O nosso pensamento ele pode estar em 4 lugares e somente 4 lugares. Acho que nunca ninguém parou para pensar nisso, né? Coisa de filósofo, mas faz todo sentido. O meu pensamento ele pode estar voltado para dentro de mim, para mim mesmo. Ele pode estar em inversão. Inversão. Caramba, tô me sentindo meio tenso hoje. Nossa, os anos estão passando tão rápido. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Preciso tirar férias. Nossa, eu tô super feliz com o meu processo de amadurecimento. Inversão. O meu pensamento, ele pode estar numa outra pessoa. Ele pode estar, por exemplo, em recíproca de inversão. Recíproca de inversão. Eu, por exemplo, agora pensando no Alexandre Anis que entrou. Boa noite, Ale. Como é que será que o Ale está? Olha só, estou em recíproca. Recíproca de inversão. A minha mente pousada no outro. Pousada no outro. Fofoqueiros,
costumam estar em recíproca de inversão. Mas os santos também, vejam vocês. Os santos que querem fazer o bem, né? Os professores, né? Que querem dar conteúdo, né? Um filósofo clínico, um psicoterapeuta que precisa estar completamente atento ao outro enquanto o outro discursa, recíproca de inversão, né? Olha só, isso forma o nosso pensamento. Olha que pergunta interessante. Durante 24 horas do dia, você acredita que o seu pensamento fica mais em inversão ou em recíproca de inversão? Isso diz muito de você. Isso fala muito de você. Mas o nosso pensamento também pode habitar outros dois lugares espaciais. Nosso pensamento pode devanear. Na filosofia clínica, a gente vai chamar isso de deslocamento longo. Como é que eu vou estar no cruzeiro que eu vou fazer no fim do ano? Como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Onde será que meu filho está agora? Nossa, e aquela viagem que eu fiz? Deslocamento longo, né? Devaneios, lembranças do passado, né? Projeções para o futuro. E o meu pensamento também pode estar ancorado num deslocamento curto. Objetos ao meu redor. Por exemplo, eu prestando atenção na xícara com água. Muito bom, né? Deslocamento curto, deslocamento longo, recíproca de inversão com vocês e inversão. Ah, eu me entendo muito bem, eu não preciso de terapia, né? Eu me compreendo. Você saberia dizer a porcentagem dos teus pensares aonde se ancoram no decorrer de 24 horas do dia? Mais em deslocamento longo, mais em deslocamento curto, mais em inversão ou mais em recíproca de inversão? Essas coisas, elas são muito bacanas. E olha só, os meus e os seus pensares, as maneiras com as quais a gente vai formando a nossa estrutura de pensamento, também pode ser composta por aquilo que a gente chama de dados de semiose. A Tatiana fala, nossa, meu pensamento passeia por todos esses ancoramentos. O de todos nós, Tati. O de todos nós, né? Mas, terapeuticamente, muitas vezes é interessante você olhar com um pouco mais de parcimônia, com um pouco mais de atenção, esses seus pensares, que muitas vezes são esses pensares que podem estar por detrás de determinados problemas, determinadas questões, determinadas metas que você quer atingir, que tem relação com a maneira como você está ancorando o teu pensamento no mundo e na realidade. Os dados de semiose são outras pequenas partes do nosso pensamento. Dados de semiose diz respeito às maneiras com as quais a gente se expressa. Tem gente que se expressa falando, é muito bom de fala, dado de semiose fala. Tem gente que se expressa escrevendo, tem gente que se expressa pintando, é um outro dado de semiose. Tem gente que se expressa fazendo poesia, tem gente que se expressa praticando esporte, tem gente que se expressa ficando no silêncio. O silêncio também diz muitas coisas. E muitas vezes em clínica, investigar os dados de semiose das pessoas pode ajudá-las a resolver problemas com ela mesma, com as pessoas que estão ao redor. Outro dia eu atendi uma família, e uma família muito unida, muito harmoniosa, né? Mas com um problema de relação com um menino maravilhoso de 15 anos. E eu atendi os membros da família separadamente, depois junto, depois separadamente, né? E eu perguntei para a mãe, como é que você expressa o teu amor para o teu filho, hein? Basicamente o que eu estava perguntando é, qual é o dado de semiose que você usa para expressar o amor para o teu filho? E ela assimilou o golpe assim, parou para pensar. Ah, então, doutor, acho que
nas coisas que eu faço, né? Na roupinha que eu passo para ele, na comidinha, né? No cuidado que eu tenho, na escola boa que eu dou para ele. Né? Falei, bacana, esse é o dado de semiose. E daí eu fui atender o menino, e o menino falava assim, doutor, meus pais são maravilhosos, né? Mas assim, puxa vida, nunca estão satisfeitos comigo. É só crítica, 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 crítica. Nunca tá bom nada, nunca tá bom nada. Doutor, eu nunca ouço um filho, a mãe tem muito orgulho de você. Filho, isso aqui que você tá fazendo é muito bacana. Filho, eu adorei isso aqui. Filho, me dá um beijo, mamãe te ama. Olha só que interessante. A mãe ama o menino? Ama. O menino ama a mãe? Ama. O menino percebe o amor da mãe? Não. Por quê? Porque a mãe nunca se perguntou se os dados de semiose naturais dela suprem a necessidade de afeto do seu rebento, do seu filho. E eu trouxe isso para ela. E ela parou e ela se emocionou, inclusive. Falou, caramba, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é também a minha criação. Minha criação sempre foi assim, eu adoro meu pai, mas meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou, meu pai nunca foi de muitos dengos, e talvez eu tenha reproduzido isso. E olha só que bacana, né? Quais são os dados de semiose de vocês, né? De cada um de vocês que estão aqui hoje? Como é que vocês expressam o amor? Como é que vocês expressam uma necessidade? Eu estou atendendo uma outra família que teve filhos muito doentes, muito doentes, gerou um estresse muito grande, né? Essas criaturinhas doentes durante toda a infância. Os pais fizeram de tudo para apaziguar o sofrimento dos meninos, foram ótimos pais, mas isso foi estressando muito os cônjuges, o casal, né? E o foco no apaziguamento do sofrer dos filhos foi gradativamente separando o casal, separando. E eles foram ficando em silêncio, e passaram-se anos, e eu trabalhando com a mãe, né, com a esposa, e eu perguntei, como é que é o teu diálogo com o teu marido? Então, eu tento nem falar muito, porque assim, às vezes eu falava, ele ficava estressado. Então assim, o diálogo foi morrendo. Foram varrendo para debaixo do tapete. E o que você sente por ele? Eu continuo sendo muito apaixonado, eu tenho admiração por ele. Ele sabe? Então, quanto tempo que você não fala, eu te amo, eu sou super apaixonado, eu admiro muito você como homem? Ela falou, nossa, anos. E por que não faz? Não sei, doutor, não consigo. Não consigo falar. Conseguiria escrever? Conseguiria escrever uma carta para ele? Uma carta de punho? E escreveu uma carta de punho. E o marido não recebia uma carta há anos. Qual foi a última carta que vocês receberam? De punho, bonita, papel de carta, com perfuminho, com flores, com bombom? Me diga. A gente vai esquecendo disso. Existem estratégias para que você ajude as pessoas a botar para fora os não ditos e que precisam ser ditos. Os não ditos precisam ser ditos. E às vezes você simplesmente não vai conseguir dizer uma coisa por intermédio de um dado de semiose, porque isso se fechou em você. E você tem algumas travas. Mas existem inúmeros outros dados de semiose que você pode usar. E ela escreveu. E foi maravilhoso. Porque a partir do dado de semiose escrita, abriu-se, ressurgiu das cinzas aquele velho dado de semiose falado que outrora foi absolutamente bonito na relação do casal. Nós não vamos percebendo que vamos desenvolvendo
determinadas travas no nosso comportamento por hábitos. O que são as virtudes? Coisas que de tanto que a gente faz, a gente acaba fazendo sem pensar, e essas coisas que a gente faz sem pensar nos aproximam cada vez mais da beleza, da verdade, da bondade, da unidade, dos transcendentes. O que são os vícios? Coisas que a gente fez e de tanto fazer, continuamos fazendo mesmo sem perceber, mas que nos afastam da verdade, da bondade, da beleza e da unidade. Ora, e como é que a gente faz para eliminar os vícios e polir as virtudes? Coloca luz nas nossas sombras. Coloca luz nas coisas que a gente vai varrendo para debaixo do tapete, e chega um determinado momento que você esqueceu que varreu para debaixo do tapete, mas a sujeira está lá. A sujeira está lá. A terapia serve para isso. A terapia, mais uma vez, lembrando aquela frase maravilhosa do Jung, ninguém se ilumina imaginando luzes, mas conscientizando as sombras. Por isso que não adianta, viu, ficar tomando banho gelado, banho de contraste. Você pode, você é forte, você é bonito, você não sei o quê. Isso vai te fazer um certo bem enquanto você está ali, mas 2 dias depois a realidade vai bater na tua porta. E assim, não adianta eu falar para você que você pode, que você é bonito, que você é forte, quando você, nesse momento hoje, você não pode, você é feio e você é fraco. Eu não posso, eu sou feio, eu sou fraco. E o que você quer? Eu quero poder, eu quero ficar bonito, eu quero ficar forte. E o que você tem que fazer para ficar bonito, para poder e para ficar forte? Tem trabalho por aí, tem trabalho. A terapia, na grande maioria das vezes, ela vai, se bem conduzida, colocar luz nessas fragilidades. É claro, o terapeuta ele precisa ter muito cuidado, muita generosidade, muito amor para saber qual sessão que ele precisa consolar e qual sessão que ele precisa esclarecer. Por favor, não parar com essas lições. Você está fascinando minhas sujeiras emocionais. Ai, que gracinha. Ai, Josi. É o objetivo, né? É o objetivo. Fazer uma faxina. Enquanto eu vou faxinando as tuas sujeiras, muitas fichas também vão caindo em mim, sabe? Porque a última coisa que eu queria que vocês pensassem é, tipo, esse cara é um grande mentor, é um grande mestre. Eu tenho minhas sombras, gente. Eu tenho minhas sombras, eu tenho as minhas faxinas para fazer também, eu tenho as coisas para evoluir também. Eu estou na busca, eu estou na minha busca da unidade da minha consciência, na unidade do meu conhecimento. A busca é eterna, ela não cessa, ela não para, ela não para. Se hoje eu estou satisfeito comigo, é porque eu tenho certeza que hoje eu estou melhor do que ontem, mas eu ainda não estou onde eu gostaria de estar. Eu acho que isso que é muito bacana em processos de autoconhecimento. Não adianta ficar seguindo youtuber, influencer, que vai falar o tempo inteiro que você é bonita se você sabe que é feia, que vai falar o tempo inteiro que você é forte se você sabe que é fraca, que vai falar o tempo inteiro que você pode quando você está careca de saber que você não pode. Aliás, tem coisas que a gente não pode mesmo, e a gente precisa ter um pouco de humildade para perceber isso, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, tentando ser um outro alguém que a gente não nasceu para ser. Os gregos antigos eles tinham até uma palavra que era utilizada para isso, era um tipo de pecado grego chamado hybris ou ubris, que é querer, desejar ser aquilo que você verdadeiramente não é, aquilo que você não nasceu para ser. E eu acho que isso que move muitos de nós aqui, tipo a busca do sentido de vida, a busca da vocação, a busca de saber como é que eu vou conduzir a minha vida,
né? A busca de saber se eu estou no caminho certo, né? Isso é uma das grandes questões da psicoterapia. Isso pressupõe uma enorme fortaleza para você olhar para você e falar, caramba, por mais que eu me esforce para tocar violão, para tocar guitarra, tá? Eu nunca vou ser um Eric Clapton. Tá? Então assim, tudo bem, vou tocar por hobby, mas eu vou ter que diminuir a minha expectativa. Agora, você nasceu para quê? Qual é o teu encaixe no cosmo, no universo? Você está vivendo uma vida desencaixado? Né? Muito provavelmente não, porque em algum lugar a gente se encaixa. Daí você está errando duplamente, porque você pode estar encaixado num lugar que não é teu, né? E aquele que devia estar encaixado nesse teu lugar está encaixado num outro lugar de outro alguém, né? E a gente está desorganizando o cosmos, desorganizando a sociedade, desorganizando a própria vida, né? Então encontrar qual é que é a tua é muito importante, né? Aristóteles falaria isso para nós, né? Se você chegasse e falasse para Aristóteles, estou extremamente insatisfeito com o que eu estou fazendo, com os rumos que eu dei para minha vida, ele ia falar, vaza, malandro, vaza, vaza, vai procurar a tua turma, né? Mas vaza com prudência, né? Não vai abandonar o teu emprego e ficar vivendo às custas da tua mãe, do teu marido, da tua tia, né? Faz uma transição de carreira. Outra coisa que as psicoterapias muitas vezes podem auxiliar você a pensar, a fazer com prudência uma transição de carreira, a fazer com prudência uma transição de rumo, né? E de sentido que você está concedendo para o teu barquinho da vida. E voltando para a estrutura de pensamento, para o tópico ou para os tópicos que perfazem a estrutura do nosso pensamento. Ele também é permeado pelos dados de semiose, canais por onde eu vou me expressar. Mas o meu pensamento também tem um outro tópico, que a gente vai chamar de significado, olha só que bacana. E o que é o tópico significado que pode perfazer o meu pensamento e o pensamento de vocês? Os nossos filtros. Os nossos filtros. Significado é o nome que a gente dá ao que a gente vai conceder para os dados de semiose dos outros que chegam até nós. A gente recebe informação o tempo inteiro, e o que a gente faz com essas informações? A gente significa essas informações. A gente concede significado para os dados de semiose que saem do filho, do chefe, da tia, do professor, do Marcelo Arias, da Nukalov, que sou eu, né, de um colega que está digitando aqui, né? E muitas vezes o que eu estou querendo entregar para você não é aquilo que você está significando e compreendendo. Ruídos na comunicação. Ora, como é que você pode melhorar o teu tópico significado? Como é que você pode melhorar, né, a tua capacidade de se reconectar com o dado de semiose que parte do mundo e chega até você da maneira mais pura possível, sem ruídos? Como é que você pode fazer isso? Me diga. Eu só conheço um caminho. Expandindo a tua capacidade de perceber o mundo, expandindo a tua possibilidade imaginativa, expandindo o teu senso imaginário. E como é que você vai fazer isso? Lendo muito, literatura boa, literatura, né, perene, os grandes clássicos, as grandes poesias, como a gente falou na primeira sessão, vendo filmes marcantes, clássicos, entrando em contato com vidas possíveis, entrando em contato com possibilidades, porque daí quando chegar em você as informações da tia do Zap, do mundo, né, em vez de você significar pobremente aquilo e já sair julgando aquele dado de semiose de uma forma negativa ou mesmo positiva, você pode se dar, né, ao luxo
de ampliar as possibilidades, de falar, não, pera lá, talvez não tenha sido isso que ele quis falar, talvez não tenha sido dessa maneira que ele quis se expressar, talvez eu possa ter entendido mal. Né? Então, o tópico significado, ele é muito importante. Né? E se a gente quer amadurecer, a gente precisa ampliá-lo sobremaneira. Tem uma outra coisa que pode perfazer o nosso pensamento, né? Que são as armadilhas conceituais. O que é uma armadilha conceitual? Né? O próprio nome está falando. Né? Um conceito que você recorrentemente pode ser vítima de, pode cair numa determinada armadilha. Exemplo, né? Armadilha que eu já caí e continuo caindo. Mas que é uma armadilha boa, diga-se de passagem, porque assim, nem toda armadilha é ruim. Eu atuei em vários campos do saber, gente. Vários campos do saber. Eu fui capoeirista dos bons e quando cheguei no topo, abandonei. Eu fui surfista profissional dos bons e quando cheguei no topo, abandonei. Não parei de surfar, mas abandonei. Eu fui mergulhador profissional, gente. Vocês imaginam isso? Né? Dos bons. E quando ia ganhar dinheiro, abandonei. E daí eu fui fazendo isso, ó, autossabotagem, a Roberta tá falando. Autossabotagem. Era uma autossabotagem, continua até sendo, viu, Roberta? Mas que não me fez mal. Porque eu conseguia abrir novos interesses, eu conseguia abrir novos campos de atuação, eu conseguia desenvolver bem naquele campo de atuação, e num determinado momento, tô até vendo aqui atrás de mim, ó, bem aqui, vou pegar, num determinado momento, eu me dei conta que eu era um polímata. O que é um polímata? É um indivíduo que é apaixonado por muitas coisas, que não consegue ficar preso a uma só. Né? Então eu fiz uma quantidade enorme de coisas e que foi me dando, por exemplo, uma certa musculatura para compreender o ser humano, para compreender o pensamento. Então eu fiz faculdade de educação física, depois estudei fisiologia, depois estudei neurociência, depois estudei farmacologia, depois fiz mestrado, depois fiz doutorado. E hoje isso me concede a possibilidade de falar, eu sou um especialista em comportamento humano. Mas como é que se deu essa especialização? Ela foi pensada lá atrás? Não, ela foi acontecendo meio que sem querer. Ela foi acontecendo meio que sem querer, e num determinado momento eu percebi, nossa, eu caio rotineiramente numa armadilha conceitual. Rotineiramente. Olha, um monte de gente falando aqui, ó, deixa eu ler, ó. Mas quando você estava vem a desistência, não te decepcionava? Não decepcionava não, né? Era uma coisa assim, uau, foi muito bom, foi muito legal, mas quero mais, né? Vou embora, né? Vou abrir outros campos, né? Muita resiliência, sim, muita resiliência. Podia ter dado errado? Podia ter dado errado. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida meio que sem querer e acabam dando certo. É aquilo que o Aristóteles falava também, e ele fala no seu livro Ética a Nicômaco. Ele fala, olha, você pode fazer tudo certinho, tudo bonitinho, né? E no fim da vida dá tudo errado. Você pode fazer tudo certinho e no fim da vida dá tudo certinho. Você pode fazer tudo errado e no fim da vida dá tudo certo. Fruto do acaso. Né? Mas olha só, na minha estrutura de pensamento, no meu tópico de estrutura de pensamento, armadilha conceitual, eu caí nessa. E continuo caindo. Até hoje. Ainda que tudo que eu aprendi na minha vida hoje compõe quem eu sou e o trabalho que eu faço. De orientador filosófico, de filósofo clínico, de consultor em comportamento humano. Deu certo. Eu estou encaixado, eu estou feliz. Doutor Marcelo, me dá outro exemplo de armadilha conceitual. Uma moça que casou com um rapaz que abusava dela, que tinha um relacionamento meio tóxico, meio abusivo, que batia nela, e ela tinha medo, demora anos, ela consegue se livrar.
2 anos depois, ela está num relacionamento muito parecido. 3 anos depois se livra. 2 anos depois, está num relacionamento muito parecido. Armadilhas conceituais, né? Armadilhas conceituais. Em clínica, muitas vezes, você ajuda o teu partilhante, você ajuda, né, o teu paciente a perceber essas incursões nas armadilhas conceituais que nem sempre é claro. Nem sempre é claro. Vocês que estão me ouvindo aqui, poderiam dividir comigo algum tipo de armadilha conceitual que vocês acreditam, né, que podem estar caindo? Aliás, todo mundo que está aqui na live, eu queria fazer um pedido para vocês, né? Na nossa primeira sessão, eu fiz o pedido de vocês comentarem ali na live alguma coisa e todo mundo comentou. Seria muito bom se vocês fossem hoje, assim que eu terminar a live, postar lá, né? Colocar, olha, hoje na nossa sessão de terapia, nós falamos sobre buscas, o que te move, o que você está buscando. A gente falou sobre paixões dominantes, extremamente importantes para a vida como um todo, facilita muito. A gente falou sobre espacialidade, aonde que a nossa mente está, né? A gente falou sobre dados de semiose, como que você se expressa, né? Quais canais que você usa para se expressar. A gente falou dos nossos filtros, como que a gente significa os dados de semiose que chegam para nós, desse mundão que nos circula. E a gente falou agora sobre armadilha conceitual. Minha proposta para vocês, até para a gente interagir, porque eu gosto muito de ver vocês escrevendo ali, é que vocês possam ir, né, daqui a 5 minutos, quando eu terminar a nossa sessão de terapia, me dá só um tempo, né, de 2 minutinhos para carregar a live, depois vocês vão lá e comentam. Falem das vossas buscas, como foi a sessão, os insights que porventura vocês tiveram, porque muita gente tem insight aqui, tá falando, caramba, doutor meu, eu sou assim, eu não sou assim, eu não sabia que era normal. Se vocês puderem conversar ali, é muito bacana, né? Porque eu sempre falo que a terapia semanal, ela começa depois da sessão. Você tem uma sessão de terapia, né? E depois você vai embora. E a ideia é que aquela sessão reverbere em você, né? Ela te movimente por dentro, para você pensar, para você ponderar, para você rever. Não é à toa que toda e qualquer sessão de terapia é 1 hora por semana. Não adiantaria você falar, ó, em vez de ficar 1 ano, 1 hora por semana, não dá pra gente fazer um intensivão aí, né? Não dá pra fazer 3 horas por dia por 1 mês? Não dá. Porque a gente precisa de tempo para processar. Demorou uma vida para a gente chegar numa dada miséria, né, consciencial. Demora uma vida para a gente incorrer em erros ou acertos. Por que que a gente, né, na terapia quer uma coisa meio que um antibiótico de largo espectro? Então fica aqui o meu convite para vocês irem lá no Instagram, comentar como é que foi os insights, como é que tá sendo, porque eu tô adorando fazer esse projeto aqui da jornada. Tá? Isso no meu caso, eu me cobro por querer fazer tudo e não seguir até o fim. Tá? Geninho, isso é uma coisa interessante. No meu caso, eu fui até o fim em tudo. Talvez por isso que eu não tenha nenhum tipo de arrependimento dos abandonos das coisas que eu fiz e que eu deixei lá atrás. Porque eu amarrava, né? É o que eu sempre falo. Entrou numa faculdade, no 3º ano vai desistir. Falta 1 ano. Termina. Ainda que você não exerça, pode ter certeza, aquilo vai ajudar você a compor a tua unidade, a tua personalidade, a tua integridade. E assim, no fim das contas, é um troféu simbólico que você coloca ali na prateleira, sabe? Troféus simbólicos são importantes para todos nós. Para todos nós. Se perguntar, quais são os meus? Quais são os meus troféus simbólicos? Até porque se você não adquirir troféus simbólicos, você vai ter muita dificuldade de sair da camada 5, né? Que é a camada exatamente aonde você se move
para buscar esses troféus simbólicos, para reconhecer em você determinadas capacidades que todos nós temos. Todos nós temos algumas capacidades muito bacanas, né? Se você não terminar, provavelmente você nunca vai encontrá-las ou ter certeza de que você as tem, né? Então, deixa eu ver aqui, isso é ótimo, ficamos muitas vezes agarrados em algo como se aquilo fosse parte de nós de um jeito que não conseguimos largar. É isso aí, Josi. Tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa... Nossa, olha quanta gente aqui. Perdão. Estamos chegando ao fim, então, da nossa quinta sessão da jornada, né? A nossa, não só a sua, mas a nossa terapia de choque semanal, né? E eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, né? Semana que vem, mesmo bate-canal, né? Voltou a ser às quartas-feiras agora, às 8h30, que acho que é um horário bom para todo mundo, né? As últimas foram terça-feira, às 10 horas, já um pouquinho tarde. Então fica aí o convite para vocês, daqui a 5 minutos, entrarem lá no meu Instagram e dividirem como é que está sendo, como é que foi, se teve algum insight, se não teve insight, qual é a tua paixão dominante, qual é a tua busca, onde tua mente devaneia mais, qual o teu dado de semiose, de que maneira você significa as coisas que estão acontecendo na tua vida. E se você tem algum tipo de armadilha conceitual que não sabia e a partir de agora falou, caramba, meu, acho que sim. Gente, um beijo muito grande. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela presença de novo. Se vocês puderem ajudar a divulgar esse trabalho, que é feito com muito amor, com muito carinho, eu agradeço muito, tá bom? Valeu, beijo grande.